Olá, eu me chamo Lívia e sou professora do curso de Letras da UEAP. Seja bem-vindo ao segundo módulo do curso Lendo Mulheres Negras. Hoje nós vamos falar sobre autoras estadunidenses. Mas antes, é preciso lembrar que, embora o racismo seja terrível em qualquer lugar, a configuração racial dos Estados Unidos e do Brasil é diferente. E é muito comum, principalmente nesse período de manifestações, a gente querer comparar a questão racial aqui e lá. Nos Estados Unidos, a população afro-americana é de fato uma minoria. E no Brasil não, nós somos mais da metade da população. Além do mais, enquanto aqui nós temos uma complicada classificação racial que envolve pardo, mulato, negro, moreno, que tem tudo a ver com a questão da democracia racial e da miscigenação, nos Estados Unidos a questão é outra. Lá, o fenótipo é importante, mas não somente, quanto também a ascendência da pessoa e o que eles chamam de gota única de sangue. Mas essa não é a questão aqui, né? Discutir sobre a questão racial dos dois países, até porque os livros não são teóricos, são livros de literatura. Porém, as três autoras das quais eu vou falar hoje e das suas obras mais importantes têm contextos, narrativas que se passam no sul dos Estados Unidos. Então, eu vou fazer rapidinho um apanhado histórico dessa região para a gente entender melhor as histórias. Bom, na metade do século XIX, ocorreu nos Estados Unidos a chamada Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Essa guerra foi uma disputa entre norte e sul dos Estados Unidos. E basicamente a disputa envolvia um norte focado na propriedade, na pequena propriedade e na mão de obra assalariada, e um sul focado na mão de obra escrava e nas grandes propriedades, o que eles chamavam de plantation. No final das contas, o norte ganhou essa guerra e a escravidão foi abolida nos Estados Unidos. Isso desencadeou algumas leis de segregação racial, as chamadas leis Jim Crow, que estabeleciam, entre outras coisas, lugares em que negros e brancos poderiam frequentar, proibia, por exemplo, casamento interracial, proibia negros e brancos de usarem os mesmos bebedouros, entre outras coisas. E é nesse contexto, por exemplo, no final do século XIX, que nasce nos Estados Unidos a Ku Klux Klan e mais pra frente, já no século XX, no início do século XX, grandes nomes como Martin Luther King e Malcolm X vão aparecer também, lutando pelos direitos civis da população afro-americana. E é nesse contexto de uma grande segregação racial e da supremacia branca que as três histórias desses livros, que eu vou falar agora, se passam e onde as autoras nasceram. A primeira autora norte-americana a ser apresentada aqui é a Toni Morrison, que é nada mais nada menos que a única mulher negra a ganhar um prêmio Nobel de Literatura. A Toni Morrison estreia na literatura com este livro premiadíssimo e muito conhecido chamado O Olho Mais Azul, que é best-seller desde que foi lançado em 1970. Nesse livro, a Toni Morrison conta a história da Pecola Breedlove, que é uma menina de 14 anos. A Pecola vai ser um produto dessa sociedade que impõe um padrão eurocêntrico de beleza. A escolha dessa personagem pela Toni Morrison, a ideia da autora era mostrar a ponta mais vulnerável da sociedade. Já que as mulheres negras são a base da sociedade, a Pecola é uma mulher negra, mas ela ainda é também uma menina. Então a ideia da autora foi mostrar essa pessoa ainda mais vulnerável, mais atravessada por opressões. A Pecola Breedlove reza todos os dias e pede para Deus que ele lhe conceda olhos azuis. Por quê? A Pecola Breedlove é o tempo inteiro chamada de feia. Todo momento, em casa, na escola, a sociedade em geral aponta a feiura da Pecola. E isso introjeta nela essa inferioridade. Outra questão que a Toni Morrison vai abordar é o colorismo, porque embora na história apareçam outras pessoas negras, a Pecola é uma negra retinta, ou seja, ela tem a pele bem escura. Então nessa sociedade segregada, ser negro era um problema e ser muito negro era pior ainda. Como eu já disse, todo mundo aponta para a Pecola quão feia ela é, quão feio é o cabelo dela, os traços negroides dela. Na escola, quando as crianças queriam xingar alguém, elas diziam que aquela pessoa, aquele menino no caso, namorava a Pecola. Ninguém queria sentar perto dela na escola e, como eu já disse também, em casa mesmo, os pais que a tratavam super mal reforçavam essa questão da feiura. Então a Pecola reza para ter olhos azuis, porque na mente dela ter olhos azuis vai fazer com que as pessoas olhem para ela com alguma ternura, já que ela não sentia afeto nenhum, né? Todo mundo tratava ela mal, ela não conhecia o amor, não conhecia a ternura. E a ideia também é que se ela tiver olhos azuis, talvez ela enxergasse o mundo de uma maneira diferente, enxergasse um mundo mais bonito, já que o mundo que ela enxergava, o mundo que ela vivia, era um mundo só de sofrimento, violência e brutalidades.
Além do mais, a Pécula, por exemplo, menciona como a mãe dela trabalhava para uma família branca. E ela via que a mãe dela tratava bem os patrões brancos e os filhos deles e não tratava assim a própria filha em casa. O extremo de violência pelo qual a Pécula vai passar, que não é um spoiler, porque está na primeira página do livro, e é um dos motivos para prender o leitor, é quando ela conta que está grávida. A Pécula está grávida do próprio pai, ou seja, ela sofre violência inclusive dentro de casa das pessoas que deveriam protegê-la. Ao longo da história, a Toni Morrison, embora seja uma história extremamente trágica e dolorida, tem muitas passagens poéticas e uma escrita primorosa, lembrando que esse é o primeiro livro da autora. Um dos motivos do livro ser tão conhecido e tão importante é porque a Toni Morrison pega vários personagens além da Pécula e mostra a trajetória deles. Como os personagens, como por exemplo o pai e a mãe dela, entre outros, se transformam nessas pessoas tão cruéis, tão tristes e brutalizadas. Ela quer mostrar como o homem é um produto da sociedade e ele acaba sendo impelido a essas atitudes. Claro que em nenhum momento a autora tenciona para justificar o ato do pai da Pécula, mas a ideia é essa, mostrar o homem como um produto do meio. Se ele veio de uma sociedade, de uma infância, de uma vida inteira, que foi tratado como escravo, embora não houvesse mais escravidão, mas tratado como um ser inferior e acaba se tornando uma pessoa ruim também. Entre outras coisas, assim, a Toni Morrison mostra no dia a dia da Pécula esses racismos cotidianos e essas microviolências na sociedade americana, mas que poderia também na sociedade brasileira, entre outros países colonizados. Além do mais, a autora toca na questão da representatividade. Por que a Pécula queria tanto ser branca dos olhos azuis? Nesse momento, no início do século XX, existia uma atriz mirim americana que era a queridinha da América chamada Shirley Temple. E todo mundo nos Estados Unidos amava Shirley Temple. E ela era branca, do cabelo liso, loiro, olho azul. Então a Pécula via como as pessoas assistiam televisão encantadas com a Shirley Temple e ela queria ser assim também. Dessa maneira, o livro promove essa reflexão sobre esse padrão eurocêntrico de beleza tão nocivo para nós, enquanto meninas negras e, consequentemente, adultos com a saúde mental muitas vezes muito afetada. Depois de O Olho Mais Azul, a Toni Morrison tem outras obras ainda mais elaboradas e ainda mais tocantes, transformando ela num grande nome da literatura mundial. Bom, a segunda autora estadunidense que eu trago para vocês se chama Maya Angelou. E assim como a Toni Morrison, ela escreveu um livro que é um dos mais importantes da história literária recente dos Estados Unidos. A Maya Angelou, assim como a Toni Morrison, é uma autora premiadíssima, ganhadora de Pulitzer, entre outros, e que teve algumas de suas obras também transformadas em filme. A Maya Angelou é o que nós chamamos de uma sobrevivente e de uma artista completa. Ela fez de tudo. Foi a atriz, escritora, bailarina, roteirista. Ela foi a primeira roteirista negra nos Estados Unidos, a diretora de filme, entre outras coisas. Ela realmente fez de tudo e deixou um legado maravilhoso. O primeiro livro da Maya Angelou se chama Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Esse título é baseado numa letra de uma música e essa história, diferente de Olho Mais Azul, é uma autobiografia, é uma parte da vida cheia de superações, sofrimentos e muitas conquistas também da Maya Angelou. Após esse livro, ela escreve outras autobiografias de outras partes da sua vida. Essa aqui ela conta a sua infância e a sua adolescência. Novamente, essa história se passa nesse sul dos Estados Unidos segregado. Aqui, a Maya Angelou começa a história quando ela tinha 5 anos de idade, em que ela e o irmão, Bailey, moravam no norte dos Estados Unidos. No entanto, os pais se separam e enviam os 2 filhos para morar com os avós no sul dos Estados Unidos. Ao chegar ao sul dos Estados Unidos, a Maya Angelou conhece essa sociedade que se baseia na cor da pele das pessoas. E aí ela vai mostrar esse racismo, entre outras questões. Assim como o Olho Mais Azul, nesse livro a personagem ainda é muito nova, então ela não entende certas coisas dessa sociedade. Um dos episódios mais marcantes da história, nessa infância da Maya Angelou, é, por exemplo, quando ela precisa arrancar um dos dentes e ela vai até o dentista, só que ele só atende brancos. E isso que ela tá muito desesperada, né? Ela com a avó, e o dentista fala: eu prefiro atender um cachorro do que você. Porém, o fato mais marcante da infância da Maya Angelou é quando aos 8 anos ela é violentada pelo padrasto. Isso causa um trauma profundo na autora, aqui na criança, que fica 5 anos sem falar.
Só depois, aos 13 anos, que ela volta a falar e tenta recuperar a sua vida. Anos mais tarde, na terapia, o terapeuta aconselha que ela expresse esses sentimentos, e aí ela escreve esse livro em que ela conta que ela se redime dessa história tão traumática. Embora aqui seja uma história pessoal, a Maya Angelou vai refletir a história de todo um povo oprimido e de muitas mulheres que tiveram a história semelhante à dela. Assim, a Maya Angelou viveu tanto no norte quanto no sul dos Estados Unidos segregado. E essa vivência, essa comparação, permite que ela fizesse várias obras discutindo essas questões, sobre a sua própria vida e sobre a vida de muitas outras pessoas. Felizmente, a Maya Angelou consegue se transformar de uma jovem oprimida e traumatizada numa adulta consciente. Assim, ela escreve uma vasta bibliografia, além de prosa, como eu sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, ela escreveu poemas. Um dos seus poemas mais conhecidos e muito recitados se tornou um poema manifesto. Inclusive, ele é o título do documentário sobre a Maya Angelou, que se chama Still I Rise, ou Ainda Assim Eu Me Levanto. Esse poema, como eu disse, é sempre lido, ou algumas falhas são utilizadas nessas questões, nessas situações de resistência diante do preconceito racial. Eu vou ler um trecho do poema. Ainda assim me levanto. Você pode me inscrever na história com as mentiras amargas que contar. Você pode me arrastar no pó, ainda assim como o pó vou me levantar. Minha elegância o perturba, porque você afunda no pesar, porque eu caminho como se tivesse petróleo jorrando na sala de estar. Assim como a lua ou o sol, com a certeza das ondas no mar, como se ergue a esperança, ainda assim vou me levantar. Você queria me ver abatida, cabeça baixa, olhar caído, ombros curvados como lágrimas, com a alma a gritar enfraquecida? Minha altivez o ofende? Não leve isso tão a mal, só porque eu rio como se tivesse minas de ouro no quintal. Você pode me fuzilar com palavras e me retalhar com seu olhar. Pode me matar com seu ódio, ainda assim, como ar, vou me levantar. Minha sensualidade o agita, você surpreso se consterna ao me ver dançar como se tivesse diamantes entre as pernas? Das choças dessa história vergonhosa, eu me levanto. De um passado que se ancora doloroso, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e irrequieto. Indo e vindo contra as marés, me elevo. Esquecendo noites de terror e medo, eu me levanto. Na luz nunca tão clara da manhã bem cedo, eu me levanto. Trazendo os dons dos meus antepassados, eu sou o sonho e as esperanças dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Leiam Maya Angelou. Bem, a Toni Morrison faleceu em 2019 e a Maya Angelou faleceu em 2014, mas a última autora segue na ativa, é a Alice Walker. Ela escreveu este livro chamado A Cor Púrpura, que se você não conhece, talvez conheça o filme baseado nele, que também é muito bom, inclusive foi indicado ao Oscar, dirigido pelo Spielberg, na década de 80, enfim. Essa história novamente se passa no sul dos Estados Unidos, numa grande fazenda e também na metade do século XX, na primeira metade do século XX. Aqui nós temos outra personagem principal, negra, também muito jovem, chamada Sally. A diferença desse livro dos demais é que esse livro é um romance epistolar, isto é um livro escrito através de cartas que a protagonista Sally escreve. Essas cartas da Sally são escritas para Deus. Ela escreve cartas para Deus. Nesse contexto de segregação racial no sul dos Estados Unidos, uma mulher negra não tinha muita escapatória além de uma vida de muita violência. E novamente essas questões aparecem na trajetória da Sally. Como eu já disse, nessa história ela também é nova, ela tem 14 anos no começo da história, e ela vai contar aspectos da vida muito sofrida que ela teve nessa fazenda. A história da Sally é marcada novamente pelo silenciamento, ela é proibida o tempo inteiro de falar, de se expressar. Por isso, por exemplo, que ela escreve para Deus, porque muito pequena ela ouve da mãe dela que ela não deveria contar sobre as violências que ela sofreu em casa. Como nas demais histórias, aqui há uma questão de violência sexual. A Sally também é violentada pelo padrasto e acaba engravidando dele 2 vezes. E esse padrasto vende essas crianças. No final das contas, esse padrasto acaba vendendo a Sally para quem se tornaria o seu marido. E novamente, como nas outras histórias, a Sally ouve a vida inteira quanto ela é feia e desprezível. O próprio marido sempre diz a ela que ela é apenas uma negra feia. Novamente, ela é feia principalmente porque ela é uma negra de pele escura.
Existem muitos aspectos interessantes nessa obra, e um deles é quanto à escrita da Sally, já que é uma narração em primeira pessoa e ela estudou muito pouco. Então ela escreve no inglês caipira, né, com a tradução, mas com essa linguagem muito simples e até por vezes inocente. Também é interessante notar essa relação da Sally com os homens, com essa relação de extrema submissão. Ela sempre se refere, por exemplo, ao marido que a trata terrivelmente como senhor, como se ele fosse de fato seu dono. Como a Sally vive toda a sua existência ali na fazenda, ela não conhece outras realidades. Por isso também que ela pouco questiona, entende que aquilo ali seja a única realidade possível. Mas o extremo da história acontece quando esse marido terrível, extremamente abusivo, resolve trazer uma de suas amantes, a Shug, para morar com eles. O que parece ser um absurdo acaba se tornando uma salvação para Sally, porque ela fica amiga da Shug. A Shug é tudo que a Sally não é. Uma mulher altiva, independente, guia sexualmente. E essa convivência entre as duas se torna uma ruptura na história da Sally, porque ela vai passar a questionar tudo que ela fez até então. As duas se tornam muito amigas e esse aspecto é muito interessante na obra porque a Alice Walker mostra a importância da união entre as mulheres. Outra coisa importante é que esse sul dos Estados Unidos era uma região muito religiosa. Baseada na fé cristã. E a Sally também é muito religiosa, onde ela escreve para Deus. Basicamente, a única pessoa com quem ela conversa na vida é Deus. E a Shug questiona isso. Ela questiona que Deus é esse para o qual você reza. Ele é um Deus branco, um Deus que aceita essa desigualdade que a gente vive. E a Sally passa a se questionar realmente que Deus é esse para o qual ela reza. Então, a Shug mostra para ela, por exemplo, que Deus nem sempre é esse homem branco, barbudo, que manda em tudo e em todos. Deus pode ser além disso, pode estar nas pequenas coisas da natureza, Deus pode estar, inclusive, num campo de flores da cor púrpura. Esse fato, esse questionamento, muda a perspectiva da Sally e ela sai escrevendo cartas, mas agora ela não escreve mais cartas para Deus, ela escreve cartas para sua irmã, que era a pessoa que ela mais amava no mundo e que foi separada dela anos atrás. Assim, uma das grandezas da obra é poder acompanhar essa trajetória e essa evolução da Sally, que acaba finalmente rompendo com esse marido e alcançando uma vida melhor, de menos sofrimento. Por fim, espero que esses comentários tenham aguçado a sua curiosidade a ler, a descobrir essas autoras, entre outras, que são tão importantes, com temáticas atemporais, que nos fazem repensar sobre como a sociabilidade de negros e brancos é elaborada de uma maneira diferente numa sociedade racializada. Portanto, leia Mulheres Negras. No próximo vídeo, vídeo 3, nós falaremos sobre autoras nigerianas. Até mais!